Olá, meus caros irmãos, todos bem? Ótimo! Nós estamos aqui agora para encerrar esta pequena série a respeito da comunhão, do compartilhar, do entregar ao outro aquilo que temos e receber do outro aquilo que ele tem. No nosso caso, a comunhão usada pelo apóstolo Paulo, a expressão koine, quer dizer dividir as coisas espirituais. Nós vimos que temos que ter comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho. Vimos que quem faz esta ligação é o Espírito Santo. Vimos a respeito da comunhão entre os santos, entre os salvos, que devemos ser companheiros de todos aqueles que seguem os mandamentos, que temem ao Senhor e guardam os seus preceitos. Vimos o quão perigoso é para as nossas almas quando nós trocamos a comunhão entre os santos, quer em cultos presenciais, quer nos cultos domésticos, no momento de coronavírus, e vamos ter comunhão com os ímpios lá fora, que acabam desviando-nos dos momentos de culto. Vimos também ontem que significa o domingo. O domingo é o dia do Senhor, o dia entregue para a nossa adoração a Deus, e nada deve nos ocupar. Temos que voltar a santificar o dia do Senhor. Acabamos fazendo outras atividades, inclusive durante os horários de culto, durante os horários reservados e acordados entre todos nós que fazemos parte de uma denominação de que aquele é o horário de culto durante a quarentena, quer no templo presencial ou quer nos nossos lares. Precisamos tomar cuidado para não nos assentar à roda dos escarnecedores, mas sermos companheiros de todos aqueles que temem ao Senhor. Onde é que se manifesta a comunhão entre os santos? Este é o tema desse nosso último vídeo a respeito da comunhão, do privilégio que nós temos de ter comunhão com Deus. Onde é que se manifesta? Salmo 34. Quero ler Salmo 34 junto com os irmãos. Salmo 34, versículo 3. Salmo 34, 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Na adoração pública, venha junto comigo engrandecer o nome do Senhor. Engrandecei o Senhor comigo, você e eu, e todos nós dois e quem mais vier, a uma só voz, a um só sentimento, a uma só gratidão, diz o texto, exaltando o nome do Senhor. Nós estudamos o que significa exaltar há poucos vídeos atrás. Salmo 55, 14. Salmo 55, 14. Diz assim: Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa do Senhor. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa do Senhor. Ou seja, nós temos que lembrar que é uma alegria, não é o entretenimento no sentido de um programa de televisão, mas nós nos entretemos, nós nos alegramos, nós brincamos um com o outro, não é assim? Que nós fazemos uma brincadeira sadia, uma brincadeira que aumenta a nossa amizade cristã. Oh, pastor, está com penteado novo hoje, pastor, conseguiu tirar o cabelo do olho. Isso não faz mal a ninguém. Isso não faz mal a ninguém. Isso é a alegria de estarmos juntos com o Senhor. A alegria de estarmos uns com os outros e juntos engrandecendo a Deus. É o que os textos falam para nós. Vamos olhar também em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo de número, deixa eu confirmar aqui, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14. O Senhor Jesus é elevado às alturas, Estão vendo Jesus subindo,
E daí, né, os anjos que aparecem lá, dois varões vestidos de branco, falaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Que é o versículo 11. Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, elevado aos céus, assim virá de modo como viste subir. E voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, a comunhão entre todos num culto, num momento sagrado de culto. E nós vimos uma exortação ontem, né? Quando nós vimos Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então essa história de que eu adoro sozinho em casa, está tudo bem, não é bíblica. Não é bíblica. Você pode adorar a Deus tranquilamente, mas não é bíblica deixar de frequentar a igreja. Porque eu não gosto deste, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele professor, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquele presbítero, eu não gosto daquele diácono, eu não gosto daquela irmã, daquele irmão, eu não gosto daquele jovem, eu não gosto daquele adulto. Isso não é ser cristão. Isso não é ter comunhão nem com Deus e nem com o próximo. Mas quando nos reunimos, mesmo que seja como o versículo que eu disse ali no Isaías, perdão, no Salmo 55, 14, nos entretínhamos, né? A troca de elogios da minha franja, isso alegra a nossa alma, isso é gostoso entre nós, né? Aqui vai falar da santa conversação. Malaquias capítulo 3, que nós estudamos ontem, Malaquias 3, versículo 16, fala assim que então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Com certeza, o versículo 16, Deus está mostrando que é uma santa conversação. Estamos conversando de uma maneira santa, até mesmo as nossas brincadeiras, né, desde que não ultrapassem o limite da liberdade, são conversações santas. Estamos trocando essa experiência, essa alegria de vivermos juntos. No início das reuniões presenciais, eu pedi várias orações, né, voluntárias em vários dias, né, mas os irmãos precisavam ter visto a alegria das primeiras irmãs que oraram por estarem no culto. Eu não me esqueço do primeiro culto presencial em que uma irmã nossa fez uma oração de gratidão. Olha, eu quase chorei no púlpito. Dava para ver a alegria dela de poder ter saído de sua casa e estar com os irmãos. No domingo seguinte, eu de novo pedi uma oração voluntária no final do culto e uma outra irmã fez uma oração também desse jeito, falando da beleza que é podermos estar em comunhão. Esta é a conversação santa. A conversação santa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 17, que também já lemos, mostra que onde está a comunhão entre nós? Na Santa Ceia. No trabalho da Santa Ceia. Diz assim, 10, versículo 17. Porque nós, muito embora somos porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é o Senhor Jesus. É o momento da comunhão de salvação, de gratidão. Fazer isso em memória de mim, onde toda a igreja reunida se lembra da mesma coisa. O sangue de Cristo purificou os nossos pecados. Ele está presente em nós espiritualmente e ele voltará. São as três belas doutrinas da Santa Ceia. Por isso que nós não faremos, por isso que não é bíblico fazer a Santa Ceia online.
eu pedi para que vocês comprem pão de forma e suco de uva e eu celebro na igreja a Santa Ceia, vocês tomam. Não, não é. Aqui está dizendo, aqui é muito claro, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é a memória, a lembrança do Senhor Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Vai mostrar a quarta manifestação da nossa comunhão uns com os outros. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele está falando da oração mútua. Quando mutuamente oramos uns pelos outros. Que pregação bonita, pastor! É resposta das orações dos irmãos da igreja. Não é vanglória do pastor e jamais pode ser, mas porque os irmãos pedem que Deus os alimente, porque os irmãos oram pedindo saúde mental ao pregador, seja ele o pastor, o irmão da igreja, uma irmã, numa devocional da SAF, ou uma própria criança. Essa semana recebi 2 vídeos de 2 crianças da nossa escola dominical. Beleza, elas pregaram para mim. Nesses 2 vídeos, o do Gustavo e da Elisa, eles estavam pregando para mim. Isso é gostoso ver que as nossas crianças estão crescendo e conhecendo a palavra do Senhor. É resposta de oração. Os pais estão cumprindo aquilo que prometeram no batismo infantil e estão compartilhando com a igreja dessa maravilha. É bom. E aqui fala das orações, compartilhamos as orações, precisamos orar uns pelos outros, porque o estar em pé na frente de uma igreja, um líder só pode estar em pé na frente da igreja porque a igreja ora por ele, senão ele cai, porque ele é de carne e osso também. E assim, a nossa oração de líderes para aqueles que oram por nós, que às vezes imaginam que não tem dom nenhum, a única coisa que eu posso fazer é orar, mas é a única coisa mesmo. Os irmãos nos abençoam com suas orações, nos fortalecem com suas orações. E veja, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, depois de designar cada parte da armadura de Deus, fazendo a comparação com a vida espiritual, ele chega no versículo 18, Efésios capítulo 6, 18, ele diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós oramos para que os nossos irmãos fiquem em pé. Nós temos que orar para que os nossos irmãos se ergam. Nós temos que orar para que os nossos irmãos tenham pureza de sentimento a Deus. Temos que apontar o pecado de cada um. Mas ao mesmo tempo que apontamos o pecado, apontamos a solução. A oração, o arrependimento, a busca do conforto, da edificação do nosso Deus. Vamos um pouco mais à frente, onde que se manifesta a comunhão dos santos. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente, aqui no texto, quer dizer transbordante. Não fique guardada nesta casa chamada coração, mas que transborde ricamente, é o suficiente para mim e para os outros. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, mutuamente. Quando nós compartilhamos
aquilo que Deus faz na nossa vida, no estudo da palavra, na oração, durante a comunhão entre os santos, nós estamos edificando uns aos outros e ricamente transbordando. Irmãos, o pastor, os líderes, aqueles que estudam durante mais tempo a palavra de Deus para compartilhá-la, eles não são a torneira da água da vida. Deus é a fonte da água da vida. E muitas vezes são os irmãos que nos edificam enquanto líderes. Nós temos muito que aprender. E aprendemos com o compartilhar dos irmãos, daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. Isso se chama comunhão. Ele é meu e eu sou dele. Vamos dividir isso entre nós? Porque eu sei que você é dele e ele é seu, então vamos fazer essa troca. Não é troca, não é como uma troca de figurinhas, como faziam os moleques, né, os meninos, mas é esse compartilhar, olha o que ele está fazendo comigo. Entenderam? Isto é comunhão. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Quando o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica sobre a volta do Senhor Jesus, lá do versículo 13 até o 17, ele diz assim: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus volta. Temos que nos consolar com isso, ele volta. Mas dia menos dia ele volta. Não interessa para nós a data. Não adianta eu ficar marcando data. Ah, é o fim do mundo, olha só a pandemia, são sinais do fim dos tempos, queridos. Pandemias sempre existiram no mundo. As coisas ruins, a degradação humana, sempre existiram no mundo. Basta estudar a história. Basta estudar a história. A volta de Cristo, o próprio Cristo disse, está a data no conselho da vontade de Deus. Isto é exclusivo do Pai. E o Senhor Jesus disse que ele voltará como ladrão, ou seja, ninguém vai estar esperando. Hoje todo mundo está esperando a volta de Jesus por causa dos ciclones no Brasil, por causa da pandemia, por causa da nuvem de areia, por causa da nuvem de gafanhotos. Oh, é o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Mas isso sempre existiu. Sempre existiu. Mas o dia que ele voltar, então será maravilhoso e ninguém vai ter dúvidas de que é ele que está chegando. É neste ponto que o apóstolo Paulo está dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Uns aos outros, né? Não é só uma pessoa que tem que consolar, ela também é consolada por isso. Trocando essa experiência, essa edificação. Veja o capítulo 5, ainda de primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Continuem fazendo. Eu sei que vocês fazem, continuem fazendo. Isso se chama comunhão. Quando nós participamos das nossas listas de WhatsApp, quando postamos cânticos, quando postamos pregações, quando postamos versículos, como os irmãos estão fazendo, tomando cuidado em conferir notícias para não divulgarmos notícias falsas, né, fake news, mas quando os irmãos estão com capricho colocando ali, nós estamos nos edificando. Continuem assim. Continuem assim. A tecnologia existe para isso, para compartilharmos a glória de Deus. E por fim, encontramos em Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo de número 15. Romanos 12, 15. Fala sobre a simpatia e a bondade. Quando nós somos simpáticos e quando somos bondosos. E o texto de Romanos 12, versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A palavra simpatia, no original, não quer dizer passar toicinho, né? Bacon na verruga e jogar para trás e deixar as formigas comerem. Nada disso. Simpatia
Sympathos quer dizer que a minha presença muda o ambiente. Quando alguém chega, aquele ambiente fica leve, aquele ambiente fica alegre, aquele ambiente melhora. Então, por isso que Paulo diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Por isso que nós temos que nos instruir e aconselhar mutuamente. Temos que orar uns pelos outros, temos que nos alegrar, temos que chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. E Efésios capítulo 4, versículo 32, Efésios 4, 32, diz assim, vou ler o 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Olha só a comparação que ele faz. Como Deus em Cristo nos perdoou. O que será que quer dizer essa expressão? Deus em Cristo nos perdoou. O Criador do universo, o ofendido pelos nossos pecados. Ele foi para a cruz para nos dar o perdão e não fomos nós que nos arrependemos. Ele mesmo, como Espírito Santo, nos levou ao arrependimento. Ele não perguntou se nós queríamos que ele nos perdoasse. Ele tomou a frente, ele foi perdoar e pagou um preço muito caro para nos perdoar. Nós vamos em qualquer dia estudar aquela expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós vamos estudar essa expressão, tal maneira. Alguém já tentou descobrir o que significa tal maneira? Que maneira é esta que é tal, que é grande? Mas isso é para outro vídeo. Queridos, comunhão só pode existir entre pessoas que têm o mesmo acordo. E nós temos que ter o mesmo acordo com Deus. Temos que nos reconciliar. E temos que conviver com aqueles que fizeram o mesmo pacto de vida com Deus. De estarem com Deus. De não deixarem Deus de lado nem por causa da quarentena. Se tivermos que continuar os cultos nos nossos lares, vamos continuar os cultos em nossos lares e não trocar isso por outras coisas. Se tivermos que fazer cultos presenciais e cultos nos nossos lares, vamos continuar juntos em comunhão, como essa comunhão mística, virtual, porém carregada de gratidão pela salvação. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, esse pequeno estudo a respeito do que significa comunhão. E rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine de tal maneira que possamos entender o que o Senhor quer de nós neste ato de comunhão. Agradecemos, ó Deus, porque só podemos ter comunhão porque o Senhor se reconciliou conosco em Cristo Jesus. O Senhor estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós te agradecemos por todos os teus filhos que vivem nesta cidade e neste planeta. Queremos agradecer pelos irmãos que, por enquanto, eles precisam participar dos cultos de forma virtual. Edifica-os, Senhor, fortalece-os, Senhor. Cuida também daqueles teus filhos que estão mais à vontade para participar de cultos presenciais. Que a mesma edificação aconteça na vida deles. E, Senhor, corrija em nome do teu amor e misericórdia aqueles que trocam os momentos de comunhão entre os santos com a comunhão entre os ímpios, na roda dos escarnecedores, sendo alvos fáceis, ó Deus, do pecado. Que eles se arrependam disso e voltem a cultuar, a dedicar o culto que somente a Ti é devido. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para todos e esperem para o próximo vídeo.
E orem por isso, né, para que Deus nos dê o assunto, que seja um assunto desejado por todos e que seja um assunto que edifique cada um de nós. Grande abraço, virtual por enquanto.